Salve, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos dando início então à nossa terceira aula da semana 2 do terceiro bimestre. Aqui na voz, professor Marcelo. E vamos continuar com as nossas definições algébricas. É isso aí. Vamos lá então fazer a leitura aqui junto comigo. As expressões matemáticas formadas por letras, sinais de operações e números são chamadas de expressões algébricas. Mais uma vez, tá? Expressões matemáticas formadas por letras, sinais de operações e números são chamadas de expressões algébricas, certo? Nós já estudamos, por exemplo, expressões que não possuem letras, que são formadas apenas por sinais de operações e números. Essas expressões são as expressões numéricas, tá certo? Para ser uma expressão algébrica, além de ter os sinais de operações e os números, também tem que ter letras, certo? Bom, aqui a gente tem uma expressão algébrica, que é a expressão mais simples possível, um monômio, né? Que a gente tem, aqui a gente fala que essa expressão ela tem apenas um termo, por isso que tem o nome de monômio. Bom, professor, mas aqui eu estou vendo letra, estou vendo número, né? Já vi letra, já vi número, mas eu não vi sinais de operações. Aonde está o sinal de operação aqui? Está entre o 10 e o x. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, né? Entre uma letra e um número tem o sinal de vezes, certo? Então 10x é o mesmo que 10 vezes x. Tá certo, professor, mas olha o outro exemplo que você colocou. Aqui eu só vejo letras. Sei que entre a letra A e a letra B tem o sinal de vezes. Então eu estou vendo letras e sinais de operações, mas eu não estou vendo números. Onde é que está o número desse monômio que está aqui? Bom, um número, que é o coeficiente, né? Ele está aqui, ó, antecedendo a letra. 1AB, ou simplesmente AB, é a mesma coisa, tá? Lembra que o professor falou nas aulas anteriores, né? Quando eu tenho o coeficiente igual a 1, ele pode ser omitido, tá? Então aqui a gente tem o número 1. Temos o número aqui sim, tá? Só não estava escrito. Bom, relembrando então, né? Esses dois exemplos que eu coloquei são exemplos de monômios. Monômio é uma expressão algébrica formada pela multiplicação de um número com uma variável ou de uma variável com outra variável, tá? Agora, vamos acrescentando termos aqui, ó. Aqui eu já tenho uma expressão algébrica que está completa, né? Ela tem números, tem sinais de operação, além de ter o vezes aqui escondidinho, né? Tem o sinal de mais e tem letras. Então aqui é uma expressão algébrica formada por dois monômios. Tem um monômio aqui e um outro monômio aqui, tá? Na verdade a gente chama essa expressão de binômio. Mas eu não preciso me preocupar com esses nomes por enquanto, tá? Quando eu tenho uma junção, né, de dois monômios, aí eu formo um binômio. Aqui eu tenho dois termos, né? Um termo, que é esse monômio, mais um outro termo, que é o outro monômio. Dois monômios, um binômio, e assim por diante. Mas, como eu disse, né, não se preocupe com esses nomes por enquanto. Aqui a gente tem uma outra expressão algébrica, né, ó, formada por letras. Tem a letra M, a letra N, tá? Posso usar quantas letras eu quiser. Tem sinais de operação, ó, tem um mais. A gente sabe que essa barrinha aqui da fração indica uma divisão. E ainda tem um vezes aqui, né, entre o número e a letra, certo? E a gente tem também, né, sinais de operação, números e letras. Uma expressão numérica com dois termos também, né? 4m é um monômio, 3m sobre 2 é outro monômio, então aqui a gente teria um binômio, tá? Uma expressão numérica com dois monômios, com dois termos. Agora, será que só existem expressões com um termo ou com dois termos? Monômio ou binômio? Não, tá? Conforme a gente vai tendo aí mais termos, a gente vai aumentando, né? O nome vai sendo modificado. Por exemplo, ó, se eu colocar 2x mais 3y. Então aqui eu tenho dois monômios, certo? Uma expressão algébrica formada por dois monômios acaba sendo chamada de binômio. Se eu acrescentar mais um termo aqui, mais 3a. Pronto, agora eu tenho três monômios. É chamada de trinômio, ok? Tri de 3, né? Se eu colocar mais um, 7c. Agora eu tenho quatro monômios aqui, quatro termos. A partir do quarto termo sempre vai ser chamado de polinômio. É poli, que significa muitos, ok? Mas
Tá? Como eu já disse, não se preocupe com esses nomes. Só quero dizer que aqui a gente tem um exemplo, né, de uma expressão algébrica formada por letras, números e sinais de operação. Ok? Deu para entender a definição de expressão algébrica, então? Beleza. Agora a gente vai aprender um pouco mais sobre o valor numérico, sobre a diferença de incógnita e variáveis. Pessoal, olha só, em diversas situações aí do nosso dia a dia, a gente tem que resolver, né, alguns problemas e podemos sim, né, fazer uso de expressões algébricas para estar ajudando na construção e na resolução desses problemas. Lembra sempre da ideia de generalização, né? O primeiro exemplo, olha, Lucas precisa comprar uma camiseta e uma bermuda, tá certo? Só que eu não sei o preço da camiseta e eu não sei o preço da bermuda, ok? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uso de letras para representar o preço da camiseta e o preço da bermuda. Aí qual letra eu vou usar, professor? Aquela que você quiser. Quer usar a letra C para camiseta e B para bermuda? Pode usar. Nós, matemáticos, costumamos usar X e Y, mas fica à vontade, tá? Você pode usar a letra que você preferir. Então eu vou falar assim, ó, eu vou comprar uma camiseta e o preço dessa camiseta não sei ainda, vou chamar de X. Vou comprar uma bermuda, o preço da bermuda eu ainda não sei, vou chamar de Y, tá? Então, qual vai ser o valor total que eu vou gastar nessa compra, tá? Esse valor total que eu vou gastar eu também não sei, porque eu não sei o valor da camiseta nem o valor da bermuda. Mas eu posso montar uma expressão algébrica que vai representar o valor total da minha compra. Como assim? Olha, o preço da camiseta é um monômio, né? A gente representou aqui por um monômio, X. E o preço da bermuda é outro monômio, Y. Agora a gente vai somar esses monômios. Quando eu somo X com Y, eu tenho o valor total que eu vou gastar. Então, quanto eu vou gastar nessa compra? X mais Y. Agora, vamos analisar 3 casos. Bom, eu já sei que o X, que é o preço da camiseta, mais o Y, que é o preço da bermuda, vai dar o valor total que eu vou gastar, ok? Vamos supor que a camiseta custe R$10 e que a bermuda custe 15. Então, nessa situação em que o X vale 10 e o Y vale 15, eu vou estar gastando um total de R$25, certo? Mas a gente sabe, né, que tem camisetas e bermudas que custam muito mais caras que isso. Suponha que a camiseta seja 50 e a bermuda seja 100. Então aí o valor total que eu vou gastar vai ser de R$150. Então tá vendo que a gente está variando, né, os valores de X e de Y. Lembrando sempre que o X representa o preço da camiseta e o Y o preço da bermuda. Vamos variar mais um pouco? Ah, eu acho, ó, vou pagar da camiseta aí R$47, professor. E vou pagar pela bermuda R$80. Então o valor total da minha compra vai ser de R$127, tá certo? Então quando a gente tem a possibilidade, né, de ficar variando, né, os valores da letra, aí a gente tem variáveis. Olha como é fácil guardar, né? Qual que é a diferença de variável e incógnita? Variáveis é quando eu posso variar o valor das letras. A incógnita a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então aqui as letrinhas X e Y estão assumindo o papel de variáveis. Eu posso estar variando elas aqui da forma que eu bem entender, né? Cada loja vai colocar um preço aí para a camiseta e para a bermuda. Agora vamos analisar uma outra situação. Suponha que o valor total que eu gastei foi de R$100, tá? Por questão de economizar lousa aqui, tá, gente? Estou só supondo aqui, só na oralidade, tá? Eu podia estar escrevendo isso. Na apostila de vocês está escrito. Então, suponha que o valor total gasto foi de R$100, tá? Então, eu sei que o valor total é representado pela expressão algébrica X mais Y, mas também sei que o valor total é 100. Então, tudo que eu gastei é igual a 100. X mais Y é igual a 100. Nesse caso aqui, ó, as minhas letrinhas, X e Y, continuam sendo variáveis. Por quê? Porque eu posso estar variando os valores de X e Y, mas eu tenho uma condição agora. A soma deles tem que dar 100. Então, por exemplo, se eu falar que a camiseta custou R$10, então a bermuda tem que ter custado 90. Porque 10 mais 90 dá 100. Não é isso? Ah, a camiseta custou R$40, professor.
Então, a bermuda custou 60. Por quê? Como eu sei isso, né? Porque 40 mais 60 dá 100. Então, perceba que a gente ainda está variando, né, os valores das letras x e y. Então, se eu tenho a possibilidade de variar, as letras x e y são chamadas de variáveis. Só para a gente colocar mais um exemplo. Suponha que eu paguei R$ 25 da camiseta. Então, eu vou pagar 75 da calça, da bermuda, desculpa. Por quê? Porque 25 mais 75 dá 100. Tá? Então, eu estou tendo opções de variação aqui, não estou? Tô, né? Agora, vou colocar mais uma condição. Suponha que a gente saiba o preço da bermuda. Ó, paguei 75 reais pela bermuda. Bom, se eu paguei 75 reais pela bermuda e sei que no total eu gastei 100, então só existe um valor possível pela letra x. Ó, vou reescrever. A nossa expressão então estava assim: x mais y é igual a 100. Agora nós já sabemos que o valor de y é 75. Então agora eu tenho que pensar que número, né, que mais 75 vai ser igual a 100. Nesse caso aqui, a letra x ela não pode ficar variando, tá? Eu não posso falar que o x é 10, porque 10 mais 75 não dá 100. Eu posso falar que o x vale 30? Também não, porque 30 mais 75 não dá 100. Só existe uma possibilidade dessa continha de mais aqui ser igual a 100, que é quando o x valer 25, né? 25 mais 75 é igual a 100. Então, a partir desse momento aqui, ó, a letra x já não é mais variável, tá? Nesse caso aqui, ela se tornou uma incógnita. Vou escrever aqui para você não esquecer, tá? Então, nessa situação aqui, onde eu só tenho uma letrinha, né? Eu já sei todas as outras, o x é uma incógnita. Tá? Não é mais variável. Nessas outras duas situações, a letra x e a letra y continuam sendo variáveis. Vamos amadurecer um pouco mais a ideia e trabalhar mais uma situação. Olha, mas essa situação aqui, ó. A Amanda foi ao mercado comprar leite. Cada caixa custa R$3, tá? Aí, essa situação ela pode sim ser representada por uma expressão algébrica, tá? E é uma situação do nosso dia a dia, que a gente convive com isso aí no nosso dia a dia. Por exemplo, ó, as informações que a gente tem aqui é o seguinte, né? O preço da caixa de leite a gente sabe que é de R$3. Então, uma caixinha de leite é R$3. Agora, a quantidade de leite que a Amanda vai comprar não foi descrita aqui, né? Eu posso sair de casa sem saber ao certo quantas caixas de leite eu vou comprar. E aí, chegando lá no mercado, vendo o preço, eu escolho, né? Dependendo da quantidade de dinheiro que eu tenho, eu compro. Então, a quantidade que eu vou comprar, eu vou chamar de x, certo? E aí, qual vai ser o valor total que eu vou pagar? Bom, para cada caixinha de leite que eu comprei, eu vou pagar R$3, tá? Certo? Então, o valor total que eu vou pagar aqui vai ser de R$3 vezes a quantidade de caixinhas de leite que eu comprei. Ou o contrário, né? Se quiser, né? Para cada caixinha de leite que eu comprar, eu pago R$3. Então, x vezes 3. Aqui é mais comum a gente usar assim, né? Então, o valor total que eu vou pagar vai ser representado por essa expressão. 3 vezes x. Agora, a gente pode ficar variando, né? Essa letrinha x. E aí, conforme vou variando a letrinha x, eu vou tendo valores diferentes na minha compra. Então, pensa comigo, ó. Se eu estou podendo variar os valores da letra x, então essa letra x é uma variável ou é uma incógnita? Então, fica a pergunta aqui para vocês pensarem, né? A letra x, nesse caso, é variável ou incógnita? Certo? Então, vamos lá. Se eu posso variar os valores da letra x, a quantidade de caixas que eu vou estar comprando, se eu posso variar essa quantidade, então é uma variável, né? Vamos fazer alguns exemplos. Se eu comprar 5 caixinhas de leite, bom, aí eu vou pagar 3 vezes 5, R$15. Esse é o valor que eu pago se eu comprar 5 caixinhas de leite. Mas e se eu comprar 8? Bom, se eu comprar 8, aí é uma outra ideia, né? Vai ser 3 vezes o 8, R$24.
Ah, estou entendendo, professor. Então, eu posso estar variando o valor da letra x? Pode. Nesse caso, né, se a letra x for uma variável, você pode estar variando os valores. Ah, eu vou comprar 10 caixinhas de leite. Bom, então eu vou trocar o x pelo 10, e aí vai ficar 3 vezes 10, R$ 30. Ok? Então, nessa situação em que a gente está tendo a possibilidade de variar a letra x, então ela é chamada de variável. Ok? Agora, imagina o seguinte. Imagina que eu não posso variar a letra x. Por quê? Porque eu sei que eu tenho só R$ 45. Ó, você tem R$ 45. Cada caixinha de leite custa R$ 3. Então, vê lá quantas caixinhas você vai conseguir comprar. Então, nesse caso aqui, ó, só existe um valor que multiplicado por 3 vai dar 45. Então, quando a gente não tem a possibilidade de variar o valor da letra x, aí a letra x assume o papel de incógnita. Tá certo? Espera aí, professor. Então, que número que vezes 3 vai dar 45? É o 15. 3 vezes 15 não dá 45? Tá? Então, ó, se eu tenho R$ 45 e cada caixinha custa R$ 3, então eu consigo comprar 15 caixinhas de leite. Conseguiram perceber a diferença de variável e incógnita? Variável, tá? É o nome que a letrinha recebe quando ela pode variar, quando você pode estar atribuindo diferentes valores para aquela letrinha, ok? Incógnita é o nome que a letrinha recebe quando você não pode, né, e não tem a possibilidade de ficar variando, tá? De ficar trocando de valor. Só existe um valor correto para aquela situação. No caso, era o 15, né? O único valor correto. Vou colocar mais um exemplo para você. Olha, agora a gente vai trabalhar um problema geométrico, né? Usando a ideia da álgebra. Olha só, misturando geometria com álgebra já. Dois grandes ramos da matemática. Então, ó, a medida do comprimento de um terreno retangular é, faltou o acento, né? 50 metros maior que a medida da largura. Então, a gente está falando de um terreno retangular, né? E aí sabemos que a medida do comprimento é 50 metros maior que a medida da largura. Reparem que eu não tenho a medida da largura e também não tenho a medida do comprimento. Eu sei só que o comprimento é 50 metros maior que a largura. Então vamos lá. Ó. O que a gente pode falar? Primeiro vamos definir, né? Então, qual vai ser a letrinha que eu vou usar para representar a medida da largura desse terreno? Então, eu vou usar a letra x. Tá? Então, vou dizer que a largura do terreno tem medida x. Então, esse lado é x, esse também é x. Beleza? Então, x é um monômio, né, que está representando a medida da largura do meu terreno. A medida do comprimento é 50 metros maior que essa. Então, por exemplo, que número que é 50 vezes... 50... Não, vamos pensar assim. Eu tenho R$ 10 e o João tem R$ 50 a mais que eu. Então, ele tem 60, não é isso? Então, para eu saber, quando eu tenho alguma coisa que é 50 a mais, é só eu somar, né? Então, se a medida do comprimento é 50 metros maior que a da largura, então eu posso dizer que a medida do comprimento vai ser igual à medida da largura mais 50. Então, essa é a medida aqui do comprimento, né? É igual à medida da largura mais 50, porque é 50 metros maior. Então, aqui fica a medida do comprimento do meu terreno. X mais 50 e aqui x mais 50. Certo? Agora... eu posso querer agora determinar uma expressão algébrica para o perímetro, né, desse terreno. Perímetro a gente sabe que é a soma dos lados, certo? Então, vamos somar esses lados aqui e montar uma expressão algébrica para o perímetro. Então, eu vou pegar ó, esse lado de baixo, que é o x mais 50, mais esse lado aqui, que é x, mais esse lado de cima, que é o x mais 50, mais... esse lado da esquerda aqui, que também é x. Então, essa expressão algébrica, ela é uma expressão que representa o perímetro do terreno. Lembrando que uma expressão algébrica é composta por letras, números e sinais de operações. Ok? Então, a gente tem uma expressão algébrica aqui representando a medida do perímetro do terreno. Agora, eu posso dar uma ajeitada nessa expressão, como a gente viu na aula passada? Posso agrupar os termos semelhantes, os monômios semelhantes? Todos os monômios que têm a letra x, que tem a mesma parte literal, eu posso estar agrupando em um só, né?
Lembra que a gente viu? Monômios que têm a mesma parte literal são monômios semelhantes. A gente pode agrupar em um só. Então aqui eu tenho 1x mais 1x aqui, mais 1x aqui, mais 1x aqui. Então eu vou manter a letra x e vou fazer a soma só dos coeficientes. Vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Certo? Então 1x mais 1x mais 1x mais 1x equivale a 4x. Também posso agrupar esses monômios formados apenas pelos coeficientes, que não têm parte literal. Tá? Esses monômios são semelhantes, são apenas numéricos. Né? Quando não tem parte literal, eu posso estar somando à vontade, não precisava ser igual o número. Né? Se fosse 50 e 40, eu podia somar. 50 e 50 eu também posso. Tá? 50 mais 50 é igual a 100. Então, olha só, a gente chegou a uma expressão, uma expressão algébrica, né? Porque tem números, letras e sinais de operações, que representa o perímetro desse terreno, ok? Agora, imagina que você saiba, né, que uma informação aí é dada para você e você saiba que a largura, né, que essa medida x é igual a 30 metros. Bom, se o x for igual a 30, aqui vai dar 80, né? Então a medida do comprimento vai ser igual a 80, porque 30 mais 50 vai dar 80 metros, ok? E aí eu poderia estar fazendo o cálculo do perímetro dessa maneira, né? 80, que seria o comprimento, mais 30 da largura, mais 80 do outro comprimento, mais 30 da largura de novo. Isso aqui dá um total de 220 metros, o perímetro. Mas, como eu tenho uma expressão algébrica já simplificada, né? Eu posso fazer a substituição aqui da variável. Tá? A variável, no nosso caso aqui, está sendo x igual a 30. Se eu vier aqui trocar o x pelo 30, vai ficar, ó, 4 vezes 30 mais 100. Bom, 4 vezes 30 dá 120, mais 100 dá 220 metros. Certo? Então perceba que, a partir do momento que a gente sabe o valor de uma das variáveis, nesse caso a gente só tinha uma variável, né, que era o x. Quando a gente sabe o valor dessa variável e troca o valor da variável pelo valor numérico dela, a gente está fazendo o cálculo do valor numérico da expressão algébrica. Olha só o que eu falei. Valor numérico da expressão algébrica. Certo? Então, eu tinha uma expressão algébrica, ela tinha números, letras e sinais de operações. Quando eu sei o valor numérico da variável, daquela letrinha, eu troco a letra pelo número e faço o cálculo que estava sendo aqui escrito, né? 4 vezes 30 mais 100. E aí eu tenho o valor numérico da expressão algébrica. Bom, isso foi com a medida de área, né? Medida de perímetro. Se eu quisesse calcular a área desse problema, vamos fazer aqui a área agora? Vou apagar para poder montar o da área. Vou apagar isso aqui, que foi só uma sugestão. Então, a medida da área do retângulo. Bom, para eu calcular a área de um retângulo, nós já sabemos que nós devemos multiplicar, né, o comprimento pela largura, a base pela altura. Então, se eu quiser uma expressão que determine a área do retângulo, eu tenho que pegar o comprimento, que é x mais 50, e multiplicar pela largura, que é x, né, não 50. X. Ok? Então, x mais 50 vezes x, essa expressão algébrica vai me dar a área do retângulo. Agora, suponha que a gente saiba, né, a medida da largura. Né? Vem aqui alguém e fala assim, ó, a largura daquele terreno é de 10 metros. Tá? Então, suponha que a gente saiba que x vale 10. Se eu já souber o valor da variável, eu posso vir aqui e substituir a variável pelo valor. Ia ficar, ó, no lugar do x, 10, depois mais 50, vezes 10 de novo. Certo? Aí eu tenho que lembrar das regrinhas das expressões numéricas, né? Primeiro faz o que está no parênteses. 10 mais 50 dá 60. 60 vezes 10 ia dar 600 metros quadrados. Ok? Então, olha só. Mais uma vez, tá? Eu tenho uma expressão algébrica, que nesse caso, nessa situação, representava a área do terreno. A partir do momento que eu substituo
a variável da minha expressão algébrica por um valor numérico, aí eu consigo calcular o valor numérico da expressão algébrica, ok? Deu para entender? A gente vai fazer agora uns exemplos só de cálculo, tá? Cálculo do valor numérico. Olha só, estamos finalizando a nossa aula, então achei importante colocar essa definição aqui antes da gente partir direto para os exemplos, tá? Como eu já comentei, né? Quando substituímos cada letra de uma expressão por determinado número e efetuamos as operações indicadas, o resultado obtido é o valor numérico da expressão algébrica para os números considerados. Entenderam? Então, mais uma vez, ó, quando substituímos cada letra de uma expressão por determinado número e efetuamos as operações, o resultado obtido é o valor numérico da expressão algébrica para aqueles números, certo? Então, eu tenho lá uma expressão algébrica, eu tenho as minhas variáveis. Se eu substituir essas variáveis por números, eu vou ter então o valor numérico da expressão algébrica. Vou apagar, vamos trabalhar alguns exemplos e aí a gente já finaliza. Bom, por exemplo, ó, deixa eu colocar uma expressão aqui. X mais y. E aí eu falo assim, para x igual a 10 e y igual a 5. Bom, eu tenho uma expressão algébrica aqui, que é a expressão x mais y. E aí eu quero saber o valor numérico dessa expressão algébrica para x igual a 10, y igual a 5. Então eu venho aqui e coloco o valor numérico. Tá? 2 pontos. Quando x for 10 e o y for 5. Então vai ficar 10 mais 5, que é 15. Certo? Entenderam? Essa mesma expressão algébrica, ela pode ter outro valor numérico dependendo da minha variável. Tá? Eu vou pegar a mesma expressão algébrica, x mais y, e agora eu vou colocar para x igual a 1 terço e y igual a 4 nonos. Tá? Só um exemplo. Então, para esses valores das minhas variáveis x e y, a minha expressão numérica vai ter um outro valor numérico. Então, eu venho aqui e coloco valor numérico, 2 pontos. X é igual a 1 terço, y é igual a 4 nonos. Então, é 1 terço mais 4 nonos. Aí a gente tem que lembrar, né, que para somar e subtrair frações, eu preciso que o denominador seja igual. Tá? Então, eu vou transformar 1 terço numa fração equivalente, que é a fração 3 nonos. 1 terço é equivalente a 3 nonos. Basta eu multiplicar, né, em cima e embaixo aqui por 3. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, fica 3 nonos. E aí ficou 3 nonos mais 4 nonos, que é um total de 7 nonos. Então, para esses valores das minhas variáveis x e y, a minha expressão numérica tem o valor numérico 7 nonos. Percebe que o valor numérico pode estar mudando, né, de acordo com os valores que eu vou atribuir para as minhas variáveis. Vamos colocar mais um exemplo aqui, ó. Pronto. Então, ó, eu tenho uma expressão algébrica, a ao quadrado mais 3b menos c, né? Uma expressão formada por letras, números e operações. E aí eu sei o valor das minhas variáveis. Para a igual a 5, b igual a 2, c igual a 10, qual vai ser o valor numérico da minha expressão? Então vamos aqui e a gente substitui, né? Então o valor numérico vai ser a letra A, eu vou trocar pelo número 5. Então vai ficar 5 ao quadrado. Mais, aí eu vou copiar o número 3. E lembrando, né, que é muito importante e você não pode esquecer, que entre letra e número tem sempre um sinal de vezes. Então aqui é 3 vezes, agora eu vou trocar a letra B pelo 2. Troca a letra B pelo número 2. Menos, e troca a letra C pelo número 10. Percebe que a gente só substituiu as variáveis da minha expressão algébrica pelos números que foram dados.
Agora eu tenho que fazer as operações que já estavam indicadas. Eu tenho uma potência, tenho uma multiplicação, tenho uma subtração. Primeiro eu faço a potência, né? 5 ao quadrado, 25. Mais 3 vezes 2, menos 10. Eu tenho uma soma, uma multiplicação, uma subtração. Primeiro faz a multiplicação, né? Vai ficar 25 mais 6, menos 10. Agora eu posso somar e depois subtrair. 25 mais 6, 31, tira 10, 21. Então, para essas variáveis, né? Para esses valores das minhas variáveis, eu tenho esse valor numérico, que é o 21. E se eu pegasse outros valores? Se eu pegar aqui, ó, para A igual a 7, B igual a menos 3, C igual a menos 15. Tá? Então, estou substituindo agora minhas variáveis por outras letras. Conclusão, eu vou chegar a um outro valor numérico da minha expressão algébrica. Então, vamos substituir, ó, letra A, eu vou trocar por 7. Então, aqui vai ficar, ó, 7 ao quadrado. Mais 3 vezes. A letra B eu vou trocar por menos 3. Então, como tem um menos 3, para não ficar o menos e o vezes junto, a gente põe um parênteses, né? Então, 7 ao quadrado mais 3 vezes menos 3, menos... E aí tem o menos 15. Então, mais uma vez, ó, para não ficar esses dois menos grudados aqui, a gente põe um parênteses para separar eles. Então, perceba que até agora a única coisa que eu fiz foi substituir as letras pelos valores numéricos a eles atribuídos. Troquei o A pelo 7, o B pelo menos 3 e o C pelo menos 15. Beleza? Agora a gente vai seguir a ordem das operações para resolver essa expressão numérica agora. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, dá 49. Né? Primeiro faz potência. Vou copiar o restante da expressão numérica. Agora eu vou resolver a multiplicação. Tá? Vou eliminar os parênteses primeiro. Né? Desculpa, primeiro eu vou eliminar o parênteses que tem aqui. O menos antecedendo o outro menos vai ficar mais, né? Lembra que o menos antes do menos acaba ficando mais. Então ficou 49 mais 3 vezes menos 3 mais 15. Agora eu resolvo a multiplicação. Então eu vou copiar o 49, vou multiplicar. Ó. 3 vezes 3 dá 9. Lembra de fazer jogo de sinal aqui, porque eu tenho sinais opostos, né? Positivo vezes negativo dá negativo. Então ficou 49 menos 9 mais 15. E aí o resultado da minha expressão numérica vai ser o resultado dessa conta de menos, depois é de mais. 49 menos 9 dá 40, mais 15, 55. Pessoal, é isso. Tá? Então a gente termina aí a primeira semana de aulas. Ficaram aulas extensas, longas, mas como eu disse, são as aulas mais importantes do terceiro bimestre, porque a gente está dando a base, né? Os fundamentos aí da álgebra. A tarefa vai ficar no vídeo, no final do vídeo. E no final do vídeo, após a tarefa, eu vou colocar todas as correções, né? Todas as respostas de todas as tarefas. Das tarefas da aula 1, da aula 2 e dessa aula também. Certo? Então, um grande beijo a vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, ou melhor, até a nossa live amanhã, terça-feira.